Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pais Profissionais. Aqui, a gente fala sobre o que realmente importa na formação dos filhos: caráter, liberdade e propósito. E hoje eu quero começar com uma pergunta. O que você mais deseja para o futuro do seu filho? Que ele seja inteligente, competente, bem-sucedido, reconhecido? Provavelmente sim. Mas existe uma pergunta que talvez precise vir antes de todas essas. Quando ele tiver a oportunidade de levar vantagem, ou de levar o caminho mais fácil, de ganhar algo sem merecer, ele saberá escolher o que é certo? Porque vivemos em um tempo que valoriza muito desempenho, resultados, produtividade, eficiência. Mas existe um risco silencioso aqui: formar pessoas muito capazes e pouco retas. Pessoas que sabem fazer muito, mas que não sabem necessariamente agir com justiça. E é isso que vamos conversar hoje. E para nos ajudar nessa reflexão, recebemos hoje a Laíse Salles Pinheiro. Ela, que é doutora em História Social da Cultura, autora do livro Virtudes e Vocação da Mulher, Laíse traz em suas formações a visão de que a família ocupa um papel insubstituível na educação dos filhos. Laíse, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Minha primeira vez em Curitiba e tendo essa honra de dividir essa mesa com você. Muito obrigada mesmo. Obrigado você, Laíse. E eu queria começar esse nosso bate-papo para que você nos levasse um pouquinho aos bastidores da sua carreira e da sua história. Quem te acompanha vê você falando muito de formação humana para as mulheres, a escrita, a família. Formar pessoas hoje, diferente da Laíse do começo, que se formava, como foi essa mudança? Então, eu comecei a minha trajetória, assim, eu sempre fui muito apaixonada por literatura. E a literatura me abriu esse horizonte de enxergar a pessoa humana, seus dilemas, seus dramas, e de pensar, assim, esse jogo entre liberdade humana, circunstâncias. Ainda não tinha muita dimensão da providência, mas pensava ali como é que uma pessoa se forjava. Quando eu fiz o meu primeiro vestibular, eu fiz para medicina porque eu queria estudar psiquiatria. Porque eu queria exatamente analisar a alma humana e desse ponto de vista, assim, eu achava que era mais integral, que eu ia conseguir integrar essa dimensão filosófica, psicológica com a clínica, a medicina, mas eu vi que dentro da faculdade de medicina não me encaixava muito, porque havia aquela abordagem mais da biologia mesmo, materialista, até então, assim, era uma medicina muito materialista, e eu resolvi trocar de faculdade, fazer o curso de Direito, mas porque eu ainda não sabia exatamente o que fazer. Mas eu fui para o Direito um pouco em busca de algo nas ciências humanas, Isso em Belém. em Belém do Pará. Foi quando eu conheci o meu atual marido, o Vitor, e a paixão dele por filosofia encontrou toda essa minha sede também de verdade. Filosofia, eu já gostava de filosofia, muito embora ainda não tivesse estudado muito filosofia, tinha mais lido literatura, sempre gostei muito, história também eu gostava. Mas o nosso encontro foi um encontro assim muito dialético. Foi um encontro assim de muitas trocas e muitas questões existenciais e perguntas que eu tinha, e ele foi me trazendo de volta para a religião, de volta para a igreja. Fiz o meu mestrado no Rio. Nesse período eu fui para o Rio estudar História da Cultura, porque eu queria justamente entender como as transformações históricas influenciaram na condição humana, como é que o homem foi mudando tanto seu ponto de vista, sua expectativa, sua maneira de encarar a realidade. Então, no mestrado, eu estudei o tema da secularização, que é como o homem se forja em um mundo que perde essas referências na transcendência, em Deus. E no doutorado, eu estudei o tema do desejo e da violência a partir da perspectiva do René Girard, que é um antropólogo, literato também, que trabalha com o desejo mimético. E isso paralelamente a uma transformação existencial muito profunda, que foi esse momento assim de viver minha conversão, de me preparar para o casamento e de observar um pouco para as referências e horizontes que a gente tinha, de como isso podia se traduzir na formação humana, né? Como as pessoas se formavam aí, eu tinha sido fruto de uma época, de determinadas crenças, de referências na escola.
E vi que um período muito difícil da minha vida, que foi exatamente essa transição entre a medicina e o direito, que foi também por essa questão existencial de, qual é o sentido disso tudo? Me faltaram muitas respostas que hoje eu vejo que a gente precisa fornecer para os jovens, né? Que existe a bondade, existem meios de você se forjar para buscar essa verdade, que o ser humano ele vai se forjando e se realizando na medida em que ele luta pelas virtudes mesmo. E foi um processo muito bonito, porque ele foi ao mesmo tempo intelectual e existencial. E no doutorado, quando a gente estava noivo, a gente teve essa decisão, olha, agora a gente vai casar, vai construir uma família, a gente precisa entender mais na prática, assim, ou melhor, mais na teoria para fundamentar uma prática, como educar uma criança, como forjar mesmo, a partir de nós mesmos, da gente crescer no processo de formação pessoal. E foi quando a gente conheceu essa riqueza do universo das virtudes, com os livros do Padre Francisco Faus, Dom Rafael Olhando Cifuentes, e esses livros que nos transformaram profundamente. São livros simples, mas que a gente via que continham uma verdade ali que nunca tinham chegado na gente, essas Eles são verdades. simples e muito ricos, né? E Muito, muito, transformadores, né? muito transformadores. E a gente percebeu que a gente precisava se aprofundar naquilo. E mesmo o Vitor, com toda essa bagagem, no doutorado em filosofia, no doutorado em história, a gente encontrava finalmente a chave para entender a realidade do mundo e de nós mesmos. E aquilo, principalmente, o que mais me chamava a atenção, aquilo que tinha me faltado. Eu lembro quando eu entrei em contato pela primeira vez com a virtude da ordem. Eu digo, nossa, eu nunca ouvi falar em virtude da ordem. Como isso muda a educação de uma pessoa e como forja o caráter, a personalidade, a maneira de ver o mundo. E E quanto é foi mais importante quando vem antes, né? Na infância. exatamente. E aí foi a nossa missão, da gente olhar um para o outro e falar: não, a gente vai criar nossos filhos assim, e não só os nossos filhos. Temos que levar esse ideal para outras famílias, para que uma nova geração surja em contato com essa realidade. E aí você olhou para as redes sociais e viu as redes sociais um grande caminho para formar essas pessoas? Mais ou menos. Primeiro, então, as redes sociais elas surgiram de uma maneira assim muito natural, porque começou a pandemia, eu comecei a fazer homeschooling e no Instagram, mais propriamente dito, tinha muitas mulheres que faziam homeschooling e que disponibilizavam material, método e também como tem o recorte do dia a dia, eu podia ver como elas aplicavam, como elas conciliavam isso com o trabalho. E eu resolvi fazer a mesma coisa. Então, à medida que eu também ia aprendendo alguma coisa, o meu modo de fazer, porque isso foi uma coisa que eu sempre vi muito claro, eu não vou copiar ninguém. Cada um tem o seu modo de fazer, e quanto mais amostragem as mulheres tiverem, mais elas vão saber se situar de uma maneira livre, para não ficar. Já tinha estudado desejo mimético com essa comparação, mimetismo, eu tenho que ser igual fulana, senão não tá certo, não. Eu já tinha essa clareza, então eu quis dar essa minha contribuição primeiro com a educação dos filhos. E aí eu fui percebendo que no esteio, no fundamento disso, estava o casamento. E que não adiantava a gente ficar neurótica para educar muito bem os nossos filhos, para infundir virtudes, rotina, ensinar a dormir, comer e deixar o casamento de lado. Porque a coisa mais importante para os filhos é o fundamento da existência deles, que é o amor dos pais. A relação A dos pais entre relação dos si. pais, exatamente. E que essa parceria que precisa ser forjada no amor cotidiano. E eu resolvi criar o meu canal chamado Entre Esposas para ajudar as minhas amigas a cuidarem dos seus casamentos. E o canal explodiu, assim, foi como começou o meu trabalho propriamente. Antes era algo muito pessoal, para um grupo de amigas assim amplo, mas com o Entre Esposas se tornou algo que teve um alcance assim nacional. Então pessoas de vários estados começaram a conhecer, uma indicava para outra, porque era algo que realmente não havia. Ou eu vivo essa situação em casa, ou tenho esses problemas com meu marido, Exato. né? E você Uhum, trata desses temas com muita transparência, né? E uma uhum. leveza, inclusive, né? Sim, exatamente. A minha ideia era justamente mostrar que é uma luta de todas nós, que eu não tinha receitas prontas, mas que valia a pena a gente investir o coração, o tempo, a inteligência para pensar o casamento, assim como eu via que essas mulheres já estavam fazendo com relação aos filhos. E como você vê essa formação indo para as filhas, né? Então, da mãe para a filha e também um pouquinho do pai para o filho, usando os pais como grandes modelos nesse trato entre o casal. Nossa, é muito importante a gente situa a criança na própria realidade. Quando a gente trata bem o nosso marido, coloca o nosso casamento em primeiro lugar, a criança entende que ela tem um lugar no mundo, que é um lugar
que ela é derivada de um amor fundacional, e a maneira como a gente trata o nosso marido e expressa a nossa feminilidade vai ajudá-la a tratar todo ser humano. Eu acho que é esse amor, né, que gerou a vida delas que vai ensiná-las ao serviço, à paciência, ao cuidado, à compreensão. E, E assim, e o pai também, acredito muito que a maneira como o pai trata a mulher ajuda a infundir a sensibilidade nos meninos, né, e porque eles às vezes conseguem os meninos perceber nessa relação exatamente, e se encantam, né? exatamente. E também evita aquelas situações de acompanhar os pais brigando Sim. e tomar partido, ou também ficarem tristes, ou acharem que aquilo até é normal. Isso, e quando eles percebem que há uma divergência a gente é capaz de mostrar para eles como você lida com uma divergência de uma maneira madura e amorosa, isso é um grande aprendizado para todas as áreas. Porque como a gente tem uma relação que é indissolúvel, então essa briga não vai fazer o nosso relacionamento esfacelar. Então eu tenho uma menina de 12 anos e é bem aquela fase que a menina chega e a que era melhor amiga num dia, no outro dia é aquela que não fala mais com ela. Então, de mostrar que os vínculos eles podem ser permanentes apesar de haver divergências e que você precisa aprender, e faz parte do amadurecimento humano, aprender a divergir sem romper. E isso no casamento fica muito claro, porque o nosso vínculo não é um vínculo natural. Não é como eu sou mãe dela e vou continuar sendo mãe dela. Eles são irmãos, vão continuar sendo irmãos. Então eles vão brigar e reatar porque eles têm esse vínculo sanguíneo. Mas quando o casal mostra que existe um amor, que é uma escolha livre, consciente e que tem um fundamento sobrenatural desse desejo de pertencer à bênção de Deus e que a gente não vai romper, aconteça o que acontecer, isso é um ensinamento para a vida. E quando os pais também trazem esse caráter transcendental, né, coloca Deus ali na Uhum. relação da família, na piedade para os filhos, aí tudo toma também um outro valor, né? Exatamente, exatamente. Tudo se esclarece, se Exato. explica. Isso. E aí você consegue haver valor naquilo que humanamente não tem valor. O sofrimento, a saudade, a perda, ou isso, brigar e suportar uma divergência ou o temperamento de alguém que pode ter uma característica que você humanamente não suportaria, mas que você precisa aprender a amar, porque tem um dom também sobrenatural para que você ame aqueles defeitos. E Laís, eu queria falar um pouquinho sobre a sociedade hoje, né? Então, a sociedade ela tem valorizado muito os resultados, muito status, as conquistas, as competências profissionais ou técnicas, o sucesso. Mas como, diante dessa sociedade que valoriza esse tipo de atributo, ensinar o caráter e que o caráter, sim, é a fonte de valor na sociedade? A gente tanto ensina isso para os nossos filhos quando a gente valoriza eles de uma maneira incondicional e valoriza muito mais o esforço em se empenharem, os atos de bondade que eles fazem no processo, do que recompensar o êxito. Então eu tenho esse cuidado de, eu tenho que recompensar se tirar 10, eu tenho que recompensar se ela é bem-sucedida, independente do que seja, ela vai crescer com essa mentalidade de que o êxito é o mais importante. E também com a própria maneira como nós encaramos o sucesso, nós os pais. Porque muitas vezes, mais do que o que a gente fala para os nossos filhos, é a maneira como a gente vive que eles vão almejar. E reage, E né? reagem, exatamente. Então, os pais que têm esse foco na riqueza, no dinheiro, no patrimônio, no prestígio e não no processo, no servir, na função, na missão. Quantas vezes eu escuto os pais falarem assim: eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para casa, e não, eu vou trabalhar porque eu tenho uma missão, eu tenho um serviço. Então, eu vim agora para Curitiba e eu falei para os meus filhos, eu vou dar uma palestra para mulheres, para mães, para pessoas que aprendam junto comigo a amar melhor, a cuidar mais das suas famílias. Então, um pouco dando sentido à finalidade do meu trabalho. E todo o trabalho você pode ensinar, mesmo quando eu era servidora pública, então você pode mostrar para os seus filhos que você tem uma função fundamental na sociedade, que cada pessoa tem a sua importância, e você assim desloca um pouco a noção de que o sucesso é o resultado que se expressa ou na fama ou na riqueza, e passa a ser o processo de fazer bem feito por amor, com uma missão, com sentido inerente ao próprio trabalho. Né, esse espírito de serviço, ele é a palavra-chave, né? Isso. Os pais precisam demonstrar para os filhos, né? Menos falando e mais E mais agindo agindo. em servir. Exatamente. Isso se expressa em casa também, é como você serve em casa, porque também se você sai do seu trabalho profissional, chega em casa e não faz nada, e alguém tem que fazer tudo por você, o que que você mostra? Que o trabalho, o serviço que
que merece o seu esforço é o de fora de casa, ou seja, é aquele que vai me dar dinheiro e fama. E não é o serviço por amor, que vai trazer um ambiente agradável, que vai educar os filhos. Por isso é tão importante que homens e mulheres coloquem a mão na massa em casa. E pegando esse gancho, o nosso projeto educativo, a gente fala em sala de aula com as crianças e fomentamos que os pais também o façam em casa, dos encargos. Conta Muito um importante. pouquinho dos encargos. Nossa, é muito importante que as crianças assumam uma responsabilidade de acordo com aquilo que ela é capaz de fazer, né, de acordo com aquela idade, mas é importante a gente pensar que, além de ajudar concretamente o funcionamento da casa, porque cada um entende que tem uma função, aquela casa deixa de ser uma hospedaria em que alguém faz tudo para você, mas que você de alguma forma participa. E a criança, ao participar, ela vai ganhando fortaleza para suportar a contrariedade, ela ter que fazer alguma coisa mesmo quando ela não está com vontade, ela vai fomentando, né, adquirindo esse espírito de serviço. E também que às vezes os pais não têm essa visão, você dá para a criança recursos para que ela tenha uma autoestima, de que ela vai saber assim, nossa, eu sou uma pessoa importante, eu tenho uma função na minha casa. Se eu não fizer aquilo, vai deixar de ser feito. Isso é tão importante, assim, o meu filhinho de agora ele já tá com 4 anos, mas ele tinha 3 anos quando o caçula nasceu. Então, ele pegava a fraldinha do bebê e jogava no lixo pra mim. Eu estava amamentando, joga no lixo. E hoje ele é muito prestativo. Então, E ele tem aquele senso de eu consegui fazer. exatamente, que é onde vai se fundar a autoestima. Então, tem muitos pais que vão fundar a autoestima do filho quando o filho tem 16, 17 anos e tá inseguro se vai ou não passar no vestibular, aí vai se preocupar com esse tema, aí vai precisar de psicólogo, de um apoio exterior. E às vezes é difícil porque não é real. Você vai ter que dar autoestima numa criança que é absoluta, num adolescente que é incapaz, que não, realmente ele não tem autoestima porque ele não consegue fazer nada, porque alguém fez tudo por ele sempre. E quando a gente, Laís, fala agora em formação moral, muitas pessoas caem no erro de pensar que são as grandes ações que você vê a moral, o certo, o errado, e no final das contas são nas pequenas atitudes do Exatamente. dia a dia, é Exatamente. aquela verdade na pequena coisa, aquela honestidade naquela pequena ação. Fala um pouquinho da formação moral e como os pais podem infundir isso em seus filhos. Exatamente. Não desperdiçando as pequenas oportunidades do dia a dia. Não ache que quando você diz para o seu filho, se ele traz uma borracha da escola, se você diz que está tudo bem ou que não é importante, não ache que isso é irrelevante. Porque é nesse pequeno passo que a criança, inclusive, talvez inconscientemente, ela até testa os pais. Será que meu pai vai dizer que isso importa ou não? Então, quando a gente se importa, a gente responde, a gente reafirma a realidade. A gente precisa estar o tempo inteiro sendo coerente, porque é essa coerência no pequeno que vai fazer com que a criança se torne apta no grande. Quando ela tiver que praticar uma boa ação, ela vai saber que isso é válido em todas as escalas, no pequeno, no médio, no grande, no público, no privado, no que só o pai sabe, no que só ela sabe. Ela vai começar a interiorizar desde que a gente seja coerente e a cada momento reforce e mantenha o mesmo discurso. A gente não vai ter um discurso só na frente dos pais da sala, numa reunião de amigos e diferente dentro de casa. A gente precisa manter essa coerência e sustentar na nossa própria vida Sim, também. e essas ações se transformam numa vida de honradez Exato. e que leva muito à justiça e da justiça à confiança. E você Uhum. fica num círculo virtuoso muito relevante dentro de casa. Fala um pouquinho em situações do dia a dia que as famílias elas podem contribuir na formação dos seus filhos no espírito de honradez, no espírito de justiça, nessa nesse orgulho de fazer parte, né, de uma ação ou de uma atitude para o bem. Bom, as crianças elas têm essa até por conta quando a gente cultiva esse imaginário dos heróis, das boas ações, as crianças elas têm esse desejo de defender o mais fraco, de defender o irmãozinho, ou de fazer um autossacrifício, fazer um pequeno sacrifício de oferecer. Outro dia a gente estava comendo alguma coisa em casa com caldo, assim, e tinha vários ovos, e aí um menorzinho queria 2, aí o outro falou: "Não, eu dou o meu para ele", e ele ficou assim. Então não é algo De forma extremamente natural. grandioso, de forma natural, mas ele ficou com aquele não é vaidade, mas aquela realização interior de ter feito uma boa ação, que vai formando uma alma magnânima.
E que não é essa honra do prestígio social, que é estimulada pela vaidade, mas da honra de fazer o certo no pequeno em casa, ou quando a criança consegue acordar mais cedo, se arrumar sozinho, arrumar a cama e ir lá com a gente falar assim: mamãe, eu tô pronta, já arrumei a cama. Então isso dá uma alegria para eles. E quando a gente fala, meu filho, muito bem, isso me alegra muito mais do que ele tirar 10 na prova, porque tirar 10 é uma coisa que pode ou não acontecer. O que importa é assim, se ele me falar: mamãe, já estudei tudo para a prova, já sei muito bem, ele fez a tarefa dele. É aí que eu vou formando onde está a verdadeira realização. E aí você valoriza uma afetividade que anda concomitante com aquilo que é o bem. E não com aquilo que a sociedade vai valorizar, que a sociedade vai validar, aquilo que vai ter espetáculo, que vai se tornar público. Não, então dentro de casa a gente pode valorizar esses pequenos atos que são atos bravos, às vezes é tomar um banho frio porque precisa tomar banho frio de manhã antes de ir para a aula, acordar no horário, respeitar o horário. Eu queria trazer agora um componente no nosso bate-papo, já indo para o final do nosso programa, Laís, a escola, essa parceria pais Nossa, e escola, e como ela tem que estar muito, ser uma parceria genuína, porque não adianta você na escola ou na família falar A e ou na escola e na família acontecer o B, porque isso deixa a exatamente, criança sem exatamente. rumo, sem aquele norte, né? Sem aquela coerência. Uhum. Conta um pouquinho da tua experiência nessas parcerias e o que é importante, parceria família e escola. Exatamente aquilo que a gente vinha falando, assim como a família precisa sustentar essa coerência interna, a criança ela tem uma antena para a incoerência que é impressionante. Então, se você expõe a criança a um ambiente escolar que é contrário aos seus valores, das duas uma, ou a criança vai começar a desconfiar que você está errado e não valorizar quando aquilo, principalmente quando as demandas e as cobranças começarem a apertar um pouco mais, entrando na adolescência. Aí a criança vai se justificar porque na escola todo mundo faz diferente, porque na escola não é um problema, e é a escola que você confiou. Então, se você confiou naquela escola, aquela escola também é uma voz de autoridade para a criança. Da mesma forma, a, se a escola ela é coerente com o que você diz, você muitas vezes só precisa reforçar aquilo que você, em determinada fase, você já não tem mais aquela voz, né, a primeira voz para a criança, e a criança já escuta mais assim dos amiguinhos. E nós temos em Belém uma escola de educação personalizada chamada Mirante, e nós estamos vivendo isso agora com a entrada dos nossos filhos, assim, do meu e das minhas amigas na adolescência, em que elas se escutam muito. E é muito bonito, às vezes, ela trazer, ter essa experiência dela trazer algum tipo de lição ou de orientação que ela traz como se fosse uma novidade, mas foi aquilo que a gente falou a vida inteira para ela. Por exemplo, ela chegar e falar assim: não, mas o Inácio vai ver televisão, esse desenho não é um desenho bom, adequado. Olha, a professora estava falando, então eu não preciso mais falar nada, sabe? Eu já formei, aquilo já está aí como uma base. E aí ela vem da escola, e da escola não apenas como uma voz institucional, da diretoria ou dos professores de um ou de outro, mas do ambiente escolar como um todo. Então, quando você cerca os seus filhos de boas referências, de pessoas que com as suas particularidades comungam dos valores essenciais, os mesmos da sua família, a educação flui. Né? Então não tem aquele embate, porque naturalmente a pessoa que ela admira no colégio, ela pensa, ela tem o valor de fundo, é claro que vai ter uma diferença ou outra, o gosto literário, o gosto musical. Então, no acidental, a divergência ela é até louvável, assim, até desejada, porque mostra riqueza, multiplicidade, mas no essencial, quando você consegue unir essas forças, nossa, isso e quem mais se beneficia é a própria criança, é a própria pessoa que está sendo Que a formada. gente vê os jovens se transformando para uma educação de qualidade, de excelência, e justamente isso, né, com uma espinha dorsal de formação humana de qualidade nas virtudes. Isso, E aí sim a gente transformará a sociedade, né? exatamente, Não tem exatamente. Não outra tem outra receita. saída, não tem. E aí a gente volta para aquela primeira pergunta, eu vim de uma realidade de uma deformação escolar universitária. Então, quando eu te falei, eu saí da medicina, porque era uma medicina que não tinha essa visão de humanidade, mas é a única medicina possível? Não. Foi uma medicina que não teve uma visão humanista do ser humano, uma visão integral do ser humano. Então, poder proporcionar isso para os meus filhos, para que eles desde já tenham essa formação, habilita muito mais eles a habitarem um mundo que talvez não tenha essas respostas para dar, mas eles já estão entrando no mundo com esse repertório. Tá bom.
Laís, já quero te agradecer pela tua presença aqui no programa, por você ter compartilhado com o pessoal de casa tantos insights importantes e relevantes, né, e contado um pouquinho da tua história. Mas antes de terminar, eu queria que você falasse com o nosso público, mas um público diferente. Você sempre fala, o seu público predominante são as mulheres, mas eu também sei que você gosta de falar para os homens. Então eu Poxa. peço hoje para as dicas serem endereçadas para os pais, para quem está nos assistindo em casa, do público masculino, como que eles podem contribuir ainda mais e melhor nessa relação familiar e inspiradora para os seus filhos? Olha, então, homens, em primeiro lugar, não terceirizem a formação moral dos filhos de vocês. Não achem que alguém vai fazer melhor do que vocês por eles, porque vocês têm uma graça específica do estado de paz de vocês, que vocês têm. Ninguém mais do que vocês ama essas crianças, esses adolescentes, e vai ter essa possibilidade de, do jeito de vocês, ensinar a melhor forma de ser humano. Então, os valores morais, as virtudes que eles aprenderão de vocês não se compara com o que eles aprenderão de um preceptor, da escola. Então, não pensem que outra pessoa é capaz de fazer mais do que você, nem mesmo as mães. Porque as mães têm a sua função específica, mas essa complementariedade de homem e mulher é fundamental, ela é indispensável. Então, as mães não vão conseguir fazer o papel de pais como vocês devem fazer. Então, assumam esse papel com todo o coração de vocês, porque com certeza vocês são capazes, com a natureza, pelo próprio dom natural e sobrenatural da paternidade, de passar para os seus filhos aquilo que é necessário. Além disso, amem muito as suas esposas, porque é esse amor honrado, sacrificado, apaixonado e cuidadoso que vai ensinar esses meninos e essas meninas a terem no futuro uma relação matrimonial, ou seja lá qual for a vocação dessas crianças, saudável, de entrega, de carinho, de segurança, porque o pai, ele representa esse aporte de segurança. E se você ama muito a sua esposa e se doa para os seus filhos, essas crianças elas vão ter toda a segurança necessária para se lançar no mundo com as asas que vocês estão lhe dando agora. E é essencial que esses homens não tenham medo de demonstrar esse amor. Sim, Com demonstrações de sim, carinho, sim. afeto, cuidado. Sim, É isso, né? exatamente. Então, cuide muito bem dos seus filhos, coloque a mão na massa. Então, não ache que tem algo que o pai não deve fazer no ponto de vista afetivo, de carinho. Então, cuidar dos filhos não é apenas fazer essa provisão material, mas é também estar junto, enquanto é pequenininho, dar banho, ajudar a mãe no que for preciso, carregar no colo, dar beijo, abraço, sentar para conversar, dar carinho. Tá É bom, isso. Laís, muito obrigado. Já deixo Obrigada. aqui o nosso espaço, o nosso programa para uma próxima oportunidade. Quando estiver por Curitiba, vem aqui no Com colégio e certeza. vamos Vai conversar ser mais uma sobre esses grande temas. alegria. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. A gente chega ao final de mais um episódio. E talvez uma ideia fique ecoando depois dessa conversa. Competência é importante, mas ela sozinha sustenta uma vida? Porque pessoas muito capazes podem construir empresas, podem construir tecnologias, podem construir carreiras, mas é a justiça que constrói a confiança. E sem confiança, nenhuma família, nenhuma escola e nenhuma sociedade consegue permanecer de pé. A formação dos filhos acontece nas pequenas coisas, no cumprimento da palavra, na coragem de reconhecer um erro, no esforço honesto e na escolha de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Laís, muito obrigado pela sua presença e pela conversa de hoje. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo episódio.